Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos ao nosso momento de revisão. Aula 62.2, falando sobre variações linguísticas. Vamos lá? Começando aqui a nossa revisão de conteúdo, né? A variação linguística. Mas o que é uma variação linguística, amadinha? É um fenômeno intrínseco a toda a língua natural que consiste na expressão de mudança de seus elementos, abrangendo o conjunto de variedades associadas a fatores geográficos, etário, histórico, profissionais, de modalidade e de registro. Por quê, Amadinho? Porque você sabe que a nossa língua portuguesa houve que bastante influência, o quê? Sociocultural de outros países, né? De outros países, beleza? Então, vamos começar aqui pela variações diastrástica, que é de natureza social e cultural. Olha o exemplo. Hoje é o seu primeiro dia. Já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9. Então, olha só, a questão da escolaridade, né? A fala, né, da patroa, ó, vai numa linguagem o quê? Padrão, teve mais acesso à escola. Já a Georgina, olha o modo dela falar, tá certo? Então, a variação diastrástica está relacionada à natureza social e cultural. A variação diatópica é a regional, geográfica, dialetal. Por exemplo, nós temos aqui uma cesta com pão. Esse pão, né? Na verdade, com pão não, com pães, né? Chamado de quê na sua cidade? Esse tipo de pão? Pão francês, aguado, pão de sal, massa grossa, carioquinha ou cacetinho? Qual o nome que você dá para esse tipo de alimento? Variação linguística histórica geracional, que é a diacrônica, ó, de geração, né? De tempo, que vai evoluindo. Aí nós temos aqui vossa mercê, vosse mercê, vós mercê, vance, você e ser, tá certo? E outras expressões, como nós temos aqui, que deixaram de ser usadas, né? De prendada, janota, pé de alferes, mademoiselle, balaio, então estão em desuso. Então, há aqui uma variação linguística histórica, que é a diacrônica. Variação linguística situacional, que é a diafásica. Vai depender do ambiente, tá? Se você vai no local para fazer o quê? Uma entrevista, você vai fazer o uso da linguagem formal, né? Fazendo o uso da regência corretamente, tá certo? Da colocação pronominal, tudo isso. Já se você está no ambiente, né, que é mais familiar, que demonstra mais intimidade, você vai fazer uso da linguagem informal. Então, nós temos aqui, cadê Caio? Você viu ele? Ó, cadê Caio? Você viu? Ó, não é nem você viu. Você viu ele? Ó, ele. Então, tá a linguagem informal. Ó, onde está Caio? Você o viu? Ó, já faz o uso corretamente, tá bom? Então, falamos da variação linguística, beleza? E daqui a pouco, amadinho, a gente volta para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amados! Olha só, chegou o grande momento, que é o Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão. Lembrando que a banca do Enem sempre gosta, ama fazer uso, né, desse gênero textual. Tirinha. Nós temos o seguinte, ó, leia a tirinha. Olha, observa o todo, a expressão facial,
o ambiente, no geral, para poder interpretar, tá certo? E responder a questão. Bicicleta, concrete, caderneta. Nossa, ele fala tudo errado. Aí no segundo quadrinho, vim devolver o seu papagaio. Algum problema? Considerando a imagem e o texto da tirinha, depreende-se que a mulher adquiriu um papagaio de um senhor e o devolve a ele, seu primeiro dono. Considerando essa informação, é correto afirmar. Vamos lá. A mulher aprecia o papagaio que sabe falar, mesmo de forma errada. B. O papagaio repete frases ditas pela mulher. C. Ela acha graça no modo como o papagaio fala errado. D. A mulher devolve o papagaio ao primeiro dono para ele aprender a falar melhor. E. O motivo de o papagaio falar errado está em seu antigo dono. Então, vamos lá. Aqui são as alternativas e você pode fazer a releitura, né, da tirinha. Releia. Bicicleta, concrete, caderneta, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Olha só, a mulher está sorrindo? Achou engraçado? O que ela faz? Ela pega o papagaio e vai ao antigo dono, né? Ele diz o seguinte, ó. Vim devolver esse papagaio. E o que o dono fala? Algum problema? Então, considerando essa fala, o que é correto afirmar? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra E, né? O motivo de o papagaio falar errado está em seu antigo dono. Como que a gente percebe isso? Quando ele fala algum problema, beleza? Então, olha só, vamos lá para a segunda questão, que é a questão 2, né? A língua sem erros. Marcos Bano. Nossa tradição escolar sempre desprezou a língua viva, falada no dia a dia, como se fosse toda errada, uma forma corrompida de falar, a língua de Camões. Havia e há a crença forte de que é missão da escola consertar a língua dos alunos, principalmente dos que frequentam a escola pública. Com isso, abriu-se um abismo profundo entre a língua e a cultura própria dos alunos e a cultura própria da escola. Uma instituição comprometida com os valores e as ideologias dominantes. Felizmente, nos últimos 20 e poucos anos, essa postura sofreu muitas críticas e cada vez mais se aceita que é preciso levar em conta o saber prévio dos estudantes, sua língua familiar e sua cultura característica, para, a partir daí, ampliar seu repertório linguístico e cultural. De acordo com a leitura do texto, a língua ensinada na escola. A. Ajuda a diminuir o abismo existente entre a cultura das classes consideradas hegemônicas e das populares. B. Deve ser banida do ensino contemporâneo que procura basear-se na cultura e nas experiências de vida do aluno. C. Precisa enriquecer o repertório do aluno, valorizando seu conhecimento prévio e respeitando a sua cultura de origem. D. Tem como principal finalidade cessear as variações linguísticas que comprometem o bom uso da língua portuguesa e torna-se na contemporaneidade o grande referencial de aprendizagem do aluno, que deve valorizá-la em detrimento de sua variação linguística de origem. Então, de acordo com a leitura do texto, a língua ensinada na escola é A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra C, que precisa enriquecer o repertório do aluno, valorizando o seu conhecimento prévio e respeitando a sua origem.
Questão 3. 2014, né, o Enem, a história mais ou menos, de Luiz Fernando Veríssimo. Negócio seguinte, três reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Viram o cometa no Oriente e tal e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham indicado o troço. Em Belém, da Judéia, vai nascer o Salvador. E tá falado. Os 3 magrinhos se mandaram, mas deram o maior fora. Em vez de ir direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Para quê? Chegaram lá, de boca aberta, entregaram toda a trama e perguntaram: onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal, muito mal. O velho Herodes, que era um holigão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que era o dono da praça, mas comeu em boca e disse: joia, onde é que esse guri vai se apresentar? Em que canal? Quem é o empresário? Tem baixo elétrico? Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta dedicavam tudo para o coroa. Então aqui Luiz Fernando Veríssimo, O Nariz e Outras Crônicas. Na crônica de Veríssimo, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre. Letra A. Linguagem rebuscada utilizada pelo narrador no tratamento do assunto. B. Inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado. C. Caracterização dos lugares onde se passa a história. D. Emprego de termos bíblicos de forma descontextualizada. E. Contraste entre o tema abordado e a linguagem utilizada. Então, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre do ou da A, B, C, D ou E, amadinhos. Temos aqui, ó, o gabarito letra E, que é o efeito de humor decorre do contraste entre o tema abordado, o nascimento de Jesus e a linguagem utilizada, uma vez que foi usada a informal, nunca utilizada para tratar desse assunto. Vamos lá, próxima questão, 4. Olha só, observe a tira, sempre analisando a linguagem verbal, a linguagem não verbal, as expressões faciais dos personagens, o ambiente, o espaço no geral. Vamos lá, Piratas do Tietê. Cai fora da minha city. Após tá certo. Só vou levar o que é meu. A sustância. O problema enfrentado pelo migrante é o sentido da expressão sustância. Expressos nos quadrinhos, podem ser, respectivamente, relacionada o problema enfrentado pelo migrante e o sentido da expressão sustância, né? Expresso nos quadrinhos, pode ser, respectivamente, relacionado a preconceito vestuário, B. Legitimidade, sobrevivência, C. Rejeição a alimentos básicos, D. Discriminação, força de trabalho, E. Falta de compreensão, matéria-prima. Então, qual é? Respectivamente relacionada a quê? Olha lá, aqui, ó, a pessoa, né? Um personagem pedir para sair, ir embora. Ó, porque esse daqui, ó, é da cidade grande, esse primeiro quadrinho. Aí ele fala que só vai levar o que é dele. O que é dele? A sustância. Então, essa faz essa relação aqui, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui gabarito letra C, que é a rejeição e alimentos básicos. Beleza? Pronto, a primeira parte das atividades ok, agora vamos para o treino. Isso é o Se Liga no Enem.
temos aqui, né? A gente começou com esse texto na íntegra e agora na atividade, né? Assunto preto. Tudo em volta é só beleza, só de abrir mata em flor. Mas o assunto preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez, por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do assunto preto. Para ele assim, ai, cantar melhor. Assunto preto vive, sorto, mas não pode voar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. As marcas da variedade regional, registrada pelos compositores de assunto preto, resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia e a morfologia, a sintaxe e o léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra. A pronúncia das palavras vorta e veve. B. A redundância nas expressões cego dos olhos e mata em flor. C. A pronúncia das palavras talvez e solto. D. A flexão verbal encontrada em furar e cantar. E. A pronúncia das palavras ignorância e avoar. Diz aí, amadinho, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E, amadinho? Temos aqui o gabarito, letra C, né? Pronúncia das palavras talvez e solto, que é talvez e solto. Muito bem. Agora vamos relaxar, sim, que é o momento do clube de leitura. Temos aqui a unidade 3, né? Aqui a obra Macunaíma, que é uma das indicadas. Eu tenho Macunaíma, livro de Mário de Andrade, publicado em 1928. É considerado um dos principais romances modernistas. A obra é uma rapsódia sobre a formação do Brasil, em que vários elementos nacionais se cruzam numa narrativa que conta a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Ok? Pronto. Hoje só um aqui, mas tem o quê? Tem o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que na próxima hora eu posso trazer aqui para vocês, e os Sertões também. Beleza? Agora, as escolas homenageadas hoje. Nós temos aqui esta primeira turma. Presta atenção aqui, essa turminha. Aqui, ó, de preto, é da escola Isidoro Stedilli, de Alta Floresta, da professora Soliana, certo? Olha só, aqui também tem a escola Oswaldo Piana de Corumbiara, da professora Marilza. Olha só, pensou, né? Vocês pensaram que não ia aparecer? Tá aqui, ó. Temos aqui a escola Irmã Dorothy Meistang, Presidente Médici, professora Vanusa Batista. Mais outra, sim, a escola Moacir Caramelo, de Chupinguaia, professora Zelma, que tudo no clube de leitura. Um forte abraço carinhoso. Muito obrigada, professoras. Obrigada mesmo, gratidão. E ao pensamento da aula, vamos lá. Aula de português, a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Olha só o trechinho aqui de Carlos Drummond de Andrade. Então, viu só, novas escolas, novos professores enviaram, né, a fotinha de vocês. Então, amadinho, terminando a aula, gratidão, né? Fico muito feliz que vocês estão enviando, né, as fotos, mas a aula acabou. Conto com vocês. Até lá, até a próxima. Bye!